Então, Dayara, que prazer ter você aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite a papear, a conversar. E essa é a ideia, que a gente, pelos próximos minutos, a gente possa trocar uma ideia. Sabemos que estamos sendo gravados, né? Então, também tem uma coisa de imaginar, né? E tornar presente quem vai nos ouvir. Seja na estreia dessa série de conversas, seja para um futuro que a gente nunca sabe qual que é, né? Mas que está aí colocado. Então, no Sombra e Água Fresca, a gente está aproveitando muito esse clima de tornar presente aquilo que ainda não é exatamente uma presença, mas se torna à medida que a gente conversa. Então, pensando nisso, queria te pedir para você se apresentar. Quem é você? Quem é você hoje, aqui, agora? Como que você gostaria de se apresentar? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo. Meu nome é Dayara, eu sou do povo tucano, povo Iepamaçã. Nós moramos no Alto Rio Negro, na Amazônia brasileira, na fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela. E eu sou artista, sou pesquisadora em direitos humanos, sou ativista, né, pelos direitos indígenas, e estamos aqui para conversar. É isso. Dayara, aproveitando, né, também agradecer a tua presença. É uma honra ter uma mulher indígena tucano aqui participando do ciclo com a gente, né, em conversas que a gente teve antes, eu pude compartilhar contigo a nossa alegria de poder se conectar novamente com a cosmovisão tucana, com o saber tucano, e agora com você, essa mulher que vem representando, né, tanto as mulheres como todas as lideranças indígenas brasileiras nesse momento tão difícil que o Brasil e o mundo vive. E eu acho que nesse dia tão importante que a gente está vivendo hoje, nesse momento tão paradigmático, eu acho que nada melhor do que ouvir uma voz de uma mulher indígena para falar um pouco desse cenário atual, contemporâneo no Brasil, do papel significativo que as mulheres indígenas vêm representando. Olha, é um prazer estar aqui com vocês essa noite, né? Eu pessoalmente não me considero uma liderança indígena porque nós, enquanto povos indígenas, somos muito organizados, então nós temos nossos representantes, né, que são nossos caciques e também as lideranças que nos representam institucionalmente, mas eu estou aqui para colaborar como for possível, né, para poder somar, né? Então, é, enquanto indígenas, né, para introduzir, né, povos indígenas somos povos antigos, somos civilizações que mantemos a nossa memória, a nossa identidade, desde antes desse acontecimento que acabou sendo chamado de colonização, né, desse processo de invasão, dessa chegada da cultura ocidental como uma coisa que acabou se globalizando, né? Mas nós mantemos nossa cultura, nossa identidade e também a nossa relação com o mundo, né? Então, no Brasil nós temos 350 povos indígenas aproximadamente, né? E no mundo são mais de 5.000 civilizações, culturas, pensamentos, ciências, né? É a diversidade humana, né? A diversidade de se relacionar com o planeta, de se relacionar com as artes, com a ciência, com a vida, né? Então, para mim, essa coisa de a gente não escolhe onde nasce, filho de quem, onde, né, como que nasce, né? Mas nasci indígena, me sinto muito honrada, né, de ter a oportunidade de aprender no meio dessa galera, dessa parentada, né, que falamos que somos todos parentes, e estamos aqui para somar, né, os nossos conhecimentos, nossas histórias, a nossa luta, nossa força e nossa alegria também. Dayara, tem algo que eu gosto muito do ato de conversar, e por isso que a gente escolheu esse formato. Assim, né? E eu te ouvindo agora, essa introdução, né? Eu já começo a sentir isso, e estou costurando isso para fazer a minha pergunta sobre o origem das coisas, o início. E a sensação que eu tenho conversando
uma conversa boa é que não tem começo, meio, fim, né? É conversa meio que parece que se emenda, né? Ela é uma continuação de algo mais. E estou falando isso porque para te ouvir um pouco sobre essa cosmologia dos inícios, dos começos, como que tudo começa, né? Suspeitando já que o começo é um ciclo, assim, né? E então queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Engraçado isso, porque antes de iniciar a gravação, você estava comentando que a gente está num tempo que, assim, estamos falando agora, mas no futuro as pessoas vão ouvir, né? E para o povo Iepamaçã, essa coisa de tempo meio que existe, mas não existe, né? Quando a gente começa a narração do surgimento do universo, né, se começa dizendo que antes o tempo não existia. Houve um momento em que o tempo nasceu, que o tempo foi criado, né? Mas antes do tempo nascer, né, surgiram outras coisas, né? Surgiu, primeiramente, o papai conta, né, o meu avô contava, dentro desse vazio, desse caos primordial, surgiu o primeiro pensamento, que era como uma luz, né, como um sopro, um vento, né? E esse primeiro pensamento, ele foi se materializando e deu origem, se criou a partir de si mesmo esse grande espírito feminino que é o Mercanhercon, né? Que Iepá, Iepário, né? Que é a grande avó do universo, né? E essa mãe primordial, com as suas medicinas que ela criou com o seu pensamento, ela fez uma cerimônia de criar primeiro as 4 direções, né, os 4 trovões, os 4 hum, é, os 4 eixos para poder criar o mundo material a partir do mundo espiritual, né, a partir desse pensamento primordial. E ali, depois que ela cria esses 4 trovões, né, ela pede para eles ajudarem a criar um mundo, e eles fazem uma parte, mas fica meio que acomodados ali num canto, ela fica meio frustrada, então ela resolve criar mais um outro espírito com um sopro, e esse espírito é o Mercunhercan, né, que é o grande avô do universo, né, e juntos, né? Aí ele topa ajudar ela a fazer o mundo, né? Eles são irmãos, assim. Eles não são um casal, né? Eles não são marido e mulher, eles são irmãos, eles são o mesmo espírito, mas juntos eles criam Iepauanca, que é o guia de todos os tempos. E ali é quando o tempo nasce, né? E esse guia de todos os tempos é que vai dar sequência à criação da vida na Terra, né? Começando pela vida nas águas. Então, primeiro cria um sopro de tabaco nas águas, cria os peixes, cria os seres das águas, são o Ayi-Marsan. O primeiro que aparece é a jiboia, né? Uma grande serpente, né? Que é muito importante em toda a nossa narrativa, né? Que é a cobra canoa da transformação, serpente. Ó, né? Então, quando o tempo apareceu, né, criou primeiro essa vida nas águas, e depois esses seres das águas subiram para a terra, né, criaram pernas que viraram bichinhos, né, os peixinhos viraram macaquinho, tatu, paca, capivara, anta, né, aí surgiram os filhos da floresta, o povo da floresta, que é Yorkamasan, né, e depois, finalmente, esse guia de todos os tempos, né, depois que já tinha os povos das águas e os povos da floresta, soprou mais uma vez um raio de trovão no rabo do macaco e surgiu o povo Iepamaçã, né? Surgiu do Étero, o primeiro homem da criação. Então, é interessante porque essa palavra Iepá, né? Iepá é a grande avó do universo, Iepauanca é o guia de todos os tempos e nós somos Iepamaçã. Então, uma maneira de traduzir, assim, de compreender o que o nosso nome, enquanto povo, significa, poderia ser o povo da terra, mas também os povos dos tempos, né? E é interessante que se tem essa noção muito clara que o tempo, ele é uma percepção, né, dessa nossa vida no mundo, né?
E aí a gente vai navegando, né? São muitas histórias que nosso povo tem, né? Mas a gente sabe que antes o tempo não existia. E assim, pode ter certeza que papo de índio é um negócio que não tem fim. Então a gente vai conversar muito, aí vocês vão precisar editar bastante depois, porque é um negócio que não tem nem começo, nem metade, nem fim. O negócio só vai fluindo como vai fluindo o vento no universo, né? Dayara, eu acho que eu comentei já com você, eu acho que Maria Eugênia também já deve ter ouvido de mim. Que... Querido, não dá para escutar. Oi, estão me ouvindo? Agora estão ouvindo? Eu acho que eu já comentei com você, Dayara, e com Maria Eugênia também, que essa obra que a gente compôs aqui no Parque das Dunas, a Casa Mãe Terra, é de inspiração da cosmovisão tucana, principalmente com relação aos rituais feitos com ayahuasca, né, com esse propósito de um retorno às origens, esse retorno ao útero da mãe, como um lugar de acesso a uma sabedoria infinita, né, de acesso ao invisível. E eu estou vendo atrás de você essa pintura da jiboia, e a gente sabe que grande parte das culturas indígenas do nosso país e da América e do mundo todo surgem muito do entendimento da relação com a natureza, com as outras espécies, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o Rori, né? Sobre essa linguagem gráfica, simbólica, que as culturas indígenas, e principalmente a tucana, lê na natureza, e você, como artista, representa na tua obra, tentando traduzir para o mundo não indígena, como se pode, né, ler o mundo desde outras percepções. Como que é essa sua leitura, né, de arte e natureza representada na tua obra? Bom, voltando para essa história do não tempo, né, e da criação, a gente considera que quando a grande avó e o grande avô do universo criaram esse mundo, né, primeiro aqueles 4 trovões, eles separaram, digamos, os elementos, né, eles separaram as camadas do mundo. E aí a gente tem alguns andares, assim, é como se a gente vivesse no meio, e em cima de nós tem uma camada que é o céu, que é o mundo dos pássaros, e em cima do mundo dos pássaros tem a casa do grande avô, mas embaixo de nós tem uma outra camada também, e embaixo dessa camada tem mais outras, assim, são muitas camadas, para falar a verdade. E mais a nossa camada, a grande avó, ela derramou o leite do seu seio, né? Que nós chamamos leite de Ofercó, né? Então, para nós, as águas no mundo são o leite sagrado da grande avó do universo, né? E do outro seio, ela derramou sementes de tabaco para fertilizar a terra, né? Então, quando a vida é criada nas águas, nessas águas sagradas, que são banhadas por essa energia da grande mãe universal. Então, no nosso mundo, nós ainda estamos vivendo no mundo das águas, né? Nós sempre estamos no ventre de nossa mãe. Quando nós construímos nossas casas, que são as grandes malocas, né, tradicionais, elas representam o corpo de nossa mãe, né? A casa tem uma coluna vertebral, tem perna, tem braço, tem cabelo, né? Tem coração, né? Tem costelas, enfim, a arquitetura representa esse corpo da mãe, né? E é muito presente, então, no nosso cotidiano, porque é a nossa casa, onde a gente vive, onde a gente nasce, onde a gente passa a nossa vida compartilhando alimento, e, enfim, vivendo, né? Essa ideia de estarmos no seio, no ventre da nossa mãe. E essas casas tradicionais, hoje em dia existem muito poucas, né? Devido
a essa história da invasão, da colonização e da perseguição de nossa cultura. Mas, tradicionalmente, a casa ela é toda desenhada, né? Ela é desenhada na frente, nas laterais, por dentro, assim, cada viga, cada tora de madeira tem uns desenhos, né, que nós chamamos de hori, né? Hori quer dizer a miração, né? A visão, no caso, a visão da ayahuasca, né, que a gente está se referindo, mas também quer dizer luz, também quer dizer o desenho, né, essas formas, e perfume, né? Então, Hora é uma coisa muito complexa, é uma coisa que é muito mais ampla, né, do que a ideia de simplesmente uma imagem que a gente vê, porque quando a gente fala de miração, a gente está falando, por exemplo, dos sonhos, a gente está falando daquela coisa que você vê quando você fecha os olhos, ou que você vê sonhando de olhos abertos também, é, da nossa intuição, enfim, dessa outra inteligência, né, dessa outra maneira de perceber o mundo. Quando a gente fala de horror, a gente não está falando de uma visão que é apenas visual, né? A gente está falando de todo um sentimento emocional, físico, espiritual, né? Como quiser chamar. Então, teve uns anos atrás, uns amigos estavam organizando uma exposição maravilhosa que aconteceu no mar, no Museu de Arte do Rio, que era eu acho que era Jaguataporã, uma coisa assim, que teve uma curadoria da Sandra Benites, inclusive, e o Denilson Baniwa, que também é um artista indígena que é muito meu amigo, que também é da região do Rio Negro, estava participando e a gente estava conversando e ele me perguntou, falando sobre arte, né? Falando, poxa vida, é porque nas nossas línguas não existe uma palavra para arte, sabe? Essa ideia de arte, esse conceito, ele é um conceito que é ocidental, que nasce na Europa, sabe? E que, assim como tudo que nasce na Europa, é cheio das categorias e de ideias predominantes, enfim, aí, mas na nossa língua, na língua da Arceé, né, que é a língua do povo tucano, não existe uma palavra para dizer arte naqueles termos. Mas existe a palavra Hori, que talvez seja a que mais se aproxima, né, dessa relação da arte com o mundo, né? Ou então de uma percepção de que o mundo talvez seja uma grande obra de arte, né? Desse espírito criador, né? Que existe um grande artista que é esse espírito, né, que é feminino e que também é masculino, e que ao criar o universo, ao criar o mundo, ao criar a vida, também está criando arte. Então, nosso território, todos os lugares onde a gente passou, inclusive nas nossas grandes navegações, porque a gente veio navegando desde o mar até subir, né, pelo Rio Amazonas e ficar naquele cantinho, né? A gente mora num cantinho, mas a gente não surgiu lá, né? A gente fala que a gente surgiu do outro lado do mundo, do outro lado do mundo espiritual e veio navegando numa cobra-canoa da transformação, né? E aí a gente chegou numas praias lindas, a gente chegou no Rio de Janeiro, para falar a verdade, chegamos lá na Baía de Guanabara, que nós chamamos de Orpercó de Tara, né, que é a Baía o Grande Lago de Leite materno, né? Depois a gente foi subindo pelas praias, passamos pelas praias dos Camarões, chegamos na grande Ilha do Açaí, que é conhecida como Ilha do Marajós, aí fomos subindo pelo Rio Amazonas, que a gente chama, na verdade, a bacia do Rio Amazonas, a gente chama a Grande Árvore de Leite Sagrado, né? E ali fomos instalando maloquinhas, fazendo cerimônias e marcando esses lugares. E esses lugares são todos marcados com desenhos talhados nas pedras, né? Então, somos um povo que tem muitos sítios arqueológicos, muitos sítios sagrados marcados por petróglifos, né? Desenhos nas pedras. E também existem alguns lugares ainda hoje na região amazônica, mais no lado colombiano, que tem aquilo que são chamados mais como pinturas rupestres, né? Marcados com pigmentos, pigmentos naturais, ou então pigmentos minerais, né? Todos os pigmentos são naturais, enfim,
Mas, assim, esses lugares todos marcados com desenhos, e os desenhos que tem são desenhos que contam a história da criação, né? Que contam como surgiram os peixes, que contam como que os peixes viraram bichinhos. Então, tem muitos peixinhos, tem macaquinhos, borboletas, cada sítio vai contando a sua história, e essas histórias nós vamos contando também com esses Hori na nossa própria casa, no nosso corpo, na nossa cerâmica, na nossa cestaria. Ali vão se tecendo linguagens, né? Então, hoje em dia, bom, eu estudei artes, né? Eu sempre, meu nome, aliás, meu nome é Dayara Hori, né? Meu pai me batizou com esse nome, Hori. Então, desde criancinha, quando eu aprendi o que meu nome queria dizer, né? O que queria dizer Dayara e o que quer dizer Hori, né? Eu fui muito incentivada, digamos, a meditar a respeito disso. E eu sempre desenhei, né? Sempre foi uma necessidade minha, né? Para mim, desenhar é que nem respirar, né? Sempre estava lá com o meu giz de cera, ou então com o meu lapisinho, minha canetinha. O material só foi aprimorando com o tempo, né? E a técnica também com a prática. Mas, assim, isso faz parte de mim, faz parte do meu nome, faz parte de quem eu sou. E, e aí, conforme eu fui amadurecendo, né? Porque eu acho que toda criança todos nós já nascemos artistas, né? Mas a gente vai ali se encantando por várias artes e vai acabando adotando umas linguagens mais que outras, né? Mas eu sempre mantive esse encanto pelo Hori, até redescobrir já na idade adulta, né? Fazer essa nova mergulho nesse significado mais profundo de que é, né? Mirar, né, que é toda a nossa história da criação, né? Porque por mais que a gente escute essas histórias desde pequenininho, né? Aquilo se mistura, né? Parece que a gente estava falando, a gente não tem tempo, mas também não tem memória, né? E a criança tem um universo onde tudo se mistura, né? Que é aquela coisa mágica, assim, mas a sociedade, né? A escola, a vida vai endurecendo, vai fazendo a gente esquecer dessas coisas, né? E eu tive uma oportunidade, assim, de me reconectar profundamente com isso. Então, hoje em dia, bom, eu estudei artes, fui empurrada pelos meus próprios passos, fiz essa universidade na UNB, né, graduação, bacharelado, licenciatura, essas coisas. Aí continuei me apaixonando pela luz, sou apaixonada pela luz, sou apaixonada pela cor, né? Sou apaixonada pelas formas, né? E aí, depois que eu me reconectei um pouco mais com essas memórias, com essas narrativas do meu avô, me dei conta que o tempo inteiro eu estava apaixonada por Rory, né? E fui recriando, né? Retransformando, né? Essa relação do que era esse encanto, né? Então, hoje em dia, quando as pessoas me convidam para falar sobre arte, eu fico sempre nessa inquietação, né, de que eu preciso, de certa forma, me apresentar enquanto artista, ou sou percebida enquanto artista. Mas dentro de mim, eu sou horrorista, né? Eu estou estudando Hori, né? Para mim, Hori é uma outra coisa, né? E eu procuro, na medida do possível, comunicar um pouco do que é essa emoção, o que é essa sensação, esse envolvimento. Eu acho que a gente chegou numa correnteza, porque eu tô assim, mil coisas para perguntar. Se continuamos navegando aí, tô com mil questões, assim. E queria dar uma mergulhada, talvez um pouco mais nesse conceito de arte, ou mais do que conceito de arte, disso que você está dizendo, assim. E me veio à mente duas falas. Uma da Cristina Itaquá, no Ciclo Selvagem, acho que foi 2018 ou 2019, se eu não me engano, e que me impressionou muito a fala dela, assim, ela estava falando de educação e dessa noção de por que essas instituições que separam, né? Por que essa instituição que é a escola,
que é a empresa, que é o orfanato, que é o hospital, né? E como que essa história de separação faz exatamente isso, separa as histórias, né? Rouba essa possibilidade de interações. E eu estou evocando essa fala, né? Porque você acabou de abrir uma exposição, né, na Pinacoteca, que é uma instituição, né? E queria entender um pouco essa relação com essas instituições de arte, né? Como que você vê essas instituições diante disso tudo que você falou do Rory e de ser uma praticante ou de estudar Rory, né? Rory cabe nas instituições, as instituições cabem nessa forma de estudar, o que a gente precisaria reaprender, né? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta que eu mesma fico mexida, assim, porque as instituições por si só têm tantas questões, e ainda com a pandemia tem tantas questões, camada sobre camada. Mas queria só ir, né, dar uma mergulhadinha nisso, te ouvir um pouquinho, e depois eu evoco a outra pessoa que eu queria evocar. Vamos por partes, vamos por partes. Voltando um pouco para a pergunta anterior, tu me fez lembrar de um avô muito querido, que era um avô de outro povo, né, que eu conheci, que era o vovô Tatá. Ele era do povo Iauanauá, ele faleceu com 105 anos, por aí. E o vovô Tatá falava, tudo é Canaã. Canaã é como os povos Pano, no Acre, os Iauanauá, os Tunicuim, e também os Shipibo, no Peru, chamam Hori, tá? A miração, né? Tudo é Kené. Ele falava tudo é Kené, tudo que existe é Kené, né? A criação é Kené, né? E aí eu entendi, então tudo que existe é Hori, a criação é Hori, né? A gente se conectou nessa ideia de que existe uma arquitetura universal, sabe? Uma coisa que está ali, que se expressa nessas geometrias sagradas, que se expressa nesses, como que chama? A noção áurea, enfim, essas coisas que estão na natureza, né? Que fazem parte desses desenhos, né? E, assim, a chegada, né? A postura da civilização, da cultura ocidental, né, que nós chamamos de ocidental porque eles querem, né? Porque assim, a Terra é redondinha, né? A Terra não tem nem direita nem esquerda, né? A Terra é uma bolinha que está girando ali, dando umas voltinhas, umas cambalhotas ao redor do Sol, né? Mas não tem muito essa coisa de direita e esquerda, de Oriente e Ocidente, né? O Ocidente, ele é um pedacinho bem pequenininho do mundo que se reclama na Europa, e o resto do mundo é Oriente para eles, né? Ou então, ou se não for Oriente, é alguma outra coisa, mas enfim. É uma cultura que ela tem uma característica muito particular, eu ia falar esquisita, porque eu acho bem estranho, mas que é de dividir as coisas em caixinhas, né? Uma galera que adora um paradigma, um estereótipo, né? Um cânone, né? Uma caixa, né? E tem esse grande pensador que é Davi Copenaua, né? Que escreveu esse livro maravilhoso com um amigo dele, o Bruce Albert, chamado A Queda do Céu, né? E a primeira coisa que ele fala é que o branco, o Natan, é a sociedade das caixinhas, né? Que eles não conseguem se entender, né? Não conseguem nem entender o que tem fora da caixinha. Mas os povos indígenas, né? A gente consegue ainda, né? A gente guarda ainda uma postura diante do mundo em que a gente vê que tudo, absolutamente tudo, está conectado, né? Que não existe fronteira para a terra, para a água, para o ar, né? Que não existe fronteira para o vento, e que não deveriam existir tantas fronteiras entre os povos também, né? Que assim a natureza mesmo, a gente aprendendo com as plantas, com os animais, enfim, com os outros seres vivos que estão à nossa volta, né? Tudo é intercomunicável, todos nós somos em simbiose, né? Então essa noção de que está tudo conectado foi muito perseguida e cortada por essa narrativa dessa cultura ocidental, né?
que chegou querendo impor uma verdade única, né, como se verdade fosse alguma coisa que existisse, né, um único Deus, uma única língua, um único rei para cada coroa, mas aí elas também estavam tentando se matar entre si, enfim, né, e essa é a história da colonização, né, e colonização é uma palavra bonita que eles inventaram, a gente poderia dizer que é uma história da invasão, que é uma história do extermínio, porque a gente não consegue nem fazer ideia de quantos povos, né, ao redor do mundo foram, de fato, exterminados por conta dessa postura de um grupo tão pequeno, né? E que chegou impondo à força essa violência, né? Então, nós hoje, no século XXI, assim, falando 520 anos depois da chegada dos portugueses, a gente herda, né, muito dessa lógica de achar que existem lugares determinados para se fazer algumas coisas. Do tipo, você não pode almoçar no banheiro, você não pode tomar um banho na escola, no, sei lá, no auditório, né, esse tipo de coisas, né? Tudo tem lugar, nós criamos essa coisa de querer organizar o mundo, mas nessa organização do mundo, deixando muitas lacunas e tantos empecilhos, né? Tanto não pode, né? A sociedade do não pode. E criando uma narrativa única também que nega as outras narrativas dos outros povos, né? Então, as criancinhas vão na escola, e desde pequenininha, né? Daqui a pouco estamos em abril, né? Vai ter o Dia do Índio, né? Na escolinha, no Dia do Índio, o pessoal vai falar, a primeira coisa que o pessoal vai falar é sobre o Cabral, não vai nem... O pessoal aprende sobre a história do Brasil, a história do Brasil começa com Cabral, ninguém nem considera, né, todas as outras civilizações, todos os outros povos e memórias que ainda estão nesse território, né, e menos ainda aqueles que já se foram, né, que foram, assim, varridos, né. Então, é muito importante a gente fazer um diálogo com essas instituições e com essas narrativas também. Falar, assim, para o branco, quando eu digo branco, não é tom de pele, o sistema branco, sistema ocidental, falar, meu amigo, camarada, cidadão, né, já deu 500 anos, já passou desse tempo, será que a gente pode tentar fazer um exercício diferente? Porque olha só, né, se eu sou indígena, estou aqui conversando com vocês aqui agora, que estão assistindo essa gravação maravilhosa, esse programa incrível, né, eu estou, assim, te mostrando a minha carne é a prova viva de que os indígenas, que os índios não foram exterminados, que nós continuamos vivos, que nosso pensamento continua existindo, e se nós assistimos, o nosso território, a nossa relação de mundo também existe, e é possível pensar diferente. Tem tantos outros povos que pensam diferente, tem pelo menos 5.000 povos que pensam diferente ao redor do mundo, né? São os povos indígenas, né? E é um exercício de memória, porque essa coisa de querer quebrar em caixinhas, de querer dividir, divide a nossa memória, divide a nossa percepção de espaço, primeiramente, porque são caixas. Eu estou falando de espaços de pensamento, de espaços de poder, de espaços de narrativa, né? Espaços de gênero, espaços sociais, enfim. Divide a nossa percepção de espaço de vida, de natureza, achar nessa coisa do antropoceno, o famoso antropoceno, né, de achar que o ser humano foi feito à imagem de Deus e é o umbiguinho do mundo, e estamos numa terra plana e a gente é o centro do universo. Não é bem assim, né? Nós somos um bichinho, da mesma forma que as baratinhas, da mesma forma que as formiguinhas. E se você prestar muita atenção naquilo que as formiguinhas e as baratinhas estão fazendo da vida delas, talvez elas estejam colaborando muito mais com a vida na Terra do que nós estamos fazendo. A gente está perdendo o nosso tempo, né? Nas nossas crises de ego, nessa nossa ansiedade de querer se achar muito poderoso e de tentar procurar esse poder em nós, sendo que o poder da própria vida e da própria natureza está se manifestando constantemente ao redor de nós, né? Então, esse diálogo de quebra de paradigmas, né, dessa cultura ocidental, ela é o principal desafio dos povos indígenas, é uma provocação que é necessária, e nós apenas estamos vivos porque nós mantemos essa provocação, né, mantemos esse questionamento constantemente, né? Então, assim, enquanto uma pessoa viva, né, uma pessoa que está aqui, sei lá, brasileira, cidadã, né,
no século XXI, eu tenho obrigação, eu me sinto assim no dever, né, de puxar essa conversa e de sim estar presente nessas instituições, nesses lugares que sempre foram fechados para nós, ou porque achavam que a gente não devia estar lá, ou então porque a gente já tinha morrido, ou então que a gente não era capaz de estar lá, coisa do tipo, né? Porque tem um negócio muito feio no mundo, que é o racismo. O racismo é uma coisa estúpida, né? E todas as instituições, principalmente as instituições de educação, né, de direito, são banhadas, regadas por uma história de um discurso racista, excludente, né? Então, para a gente desmantelar, desarticular essa lógica, né, do racismo estrutural, como se aquilo devesse ser uma estrutura de nossa sociedade, né? Imagina, de jeito nenhum. Né? A gente tem que estar lá, tem que estar dialogando, é um diálogo que não é necessariamente amistoso o tempo inteiro, né? Mas é um diálogo que é de provocar, de falar, olha, nós somos igualmente inteligentes, igualmente vivos, igualmente capazes. Vamos, né? Vem com nós, vamos entrar um pouco nessa nossa onda. E nas artes, até, a gente tem uma oportunidade maravilhosa, né? Porque as linguagens artísticas, elas são justamente o último espaço de respiro que existe no pensamento ocidental, no pensamento colonial, porque são espaços onde não é a linguagem verbal que predomina, né? Não, eu posso dialogar através do meu desenho, através do meu canto, do meu gesto, né, sem estar precisando falando o tempo inteiro em português, inglês, espanhol, né, nessas línguas europeias que são carregadas de todos aqueles conceitos, né? Eu posso, através da arte, eu tenho mais liberdade para reafirmar com liberdade a minha cultura, inclusive sem precisar me apegar constantemente ao discurso do embate, né? De ficar apontando diretamente o dedo para cima da violência, ou enfiando na minha ferida, ou querendo procurar também a ferida do outro, né? Mas usar como uma estratégia política, né, pedagógica, as referências da minha cultura, da minha verdade, da minha relação de mundo, para despertar nesse outro que é meu irmão, que é meu igual, que é tão humano e tão bicho e tão planta quanto eu, né? Essa outra relação. Maravilha. Esse ciclo de conversas sobre água fresca, ele faz parte, né, das nossas criações e reflexões que o Jornada vem fazendo aqui dentro do Parque das Dunas nesse ano, no ano de 2020, e a gente está seguindo uma espécie de slogan que a gente está chamando de A Natureza Cura. E aproveitando tudo isso que a gente está conversando aqui, e também trazendo um pouco todo o aspecto de migração e acesso ao conhecimento, né, que as plantas de poder, como o mariri, a ayahuasca, a chacrona, né, permitem a gente ter o acesso ao sagrado da natureza, ao lado invisível da natureza e o nosso lado próprio invisível. Nayara, queria que você falasse um pouco como é que os povos indígenas vêm percebendo essa conexão que o mundo se abre, né, para receber a ayahuasca, né? A ayahuasca está sendo bebida em praticamente quase todos os países do mundo, né? Alguns desses países, a maioria deles, não estão bebendo a ayahuasca, as pessoas não estão bebendo a ayahuasca por meio dos rituais indígenas, mas desde a perspectiva tucano, como vocês veem a abertura das próprias plantas que chegam a distintos lugares do mundo, né? Como é que vocês veem essa força dessa medicina, que foram os povos indígenas que conseguiram visualizar, por meio de outras medicinas, a união dessas duas plantas que abre a nossa consciência? Como é que vocês veem isso despertando, né, a possibilidade de despertar a conexão e o acesso ao invisível planetário? Ixi, então você deu uma de macaco e pulou para outro cipó agora, né? Porque esse já é outro assunto que vai para outro lado. Olha,
querido, eu não posso, de maneira nenhuma, me pronunciar em nome de todos os povos indígenas, né? Eu tenho a minha opinião pessoal a respeito disso. Eu sou do povo tucano, o povo Iê-Pamaçã é um dos povos que tem na sua origem, né, essa relação muito íntima com essa planta, que é o capi, né, e que, inclusive, foi chamado cientificamente como Banisteriopsis carpi, porque nós fomos o primeiro povo que fez contato, né, com os botânicos que classificaram. Enfim, foi um contato muito primeiro contato, né? No final do século XIX, assim, mas o nosso primeiro contato com os portugueses, os espanhóis, foi lá para 1630, para você ter uma ideia, né? Então, a gente viveu, assim, uns séculos de uma perseguição da nossa cultura, da nossa espiritualidade, que foi muito forte. Para quem conhece essa medicina da ayahuasca, essa pergunta que tu fez foi bastante específica, né? Mas para quem congregou, sabe que é uma coisa assim, é uma medicina fitoterapêutica, digamos, mas que ela confronta a gente, ajuda no processo de se contemplar internamente, né? De revisitar as nossas lembranças. É uma medicina da memória, então a gente pode ver revisitar lembranças que a gente tinha escondido e que são lembranças tristes, né? Que são lembranças ruins, dos traumas. Hoje em dia ganhou o mundo, inclusive, devido a isso, porque ela ajuda muitas pessoas a tratar de traumas, a tratar de traumas, de dependências químicas, de depressão, né? Então, por isso ela acabou se popularizando bastante. Ela é bem, quando é feita num ciclo terapêutico, né? É possível fazer um excelente trabalho com essa medicina fitoterapêutica, né? Falando em termos ocidentais, né? Mas imagina aqueles europeus chegando das guerras, chegando de passar fome, chegando porque assim, quem chegou aqui, não, teve alguns nobres que se mudaram lá na última hora, né? Mas a galera que veio aqui era uma galera muito sofrida, cheia dos fantasmas, dos demônios interiores. Então, eu fico imaginando as pessoas que provaram, né, os brancos que provaram carpi pela primeira vez, que eles não viram. Os relatos falam que eles ficaram assustadíssimos porque eles tinham visto o demônio, né? Eles tinham visto o demônio interior, né? Porque quando eu tomo não vejo diabo nenhum, né? Mas eles viram. Então, acabaram demonizando, né? O meu pai conta que o meu bisavô, ele fez questão de jogar no rio todos os seus objetos de cerimônia para evitar que os padres roubassem, né, que os padres levassem embora, porque foi uma perseguição tão grande a nossos rituais, nossas cerimônias, que no final do século XIX, início do século XX, chegou uma onda de evangelizadores da Igreja Católica, né, os missionários salesianos, que eles tiveram uma política de destruir, literalmente, tombar abaixo, né, tombar as malocas e proibir as cerimônias e retirar os objetos sagrados dos pajés, né? Então, a gente viveu muito cedo essa perseguição, né? Enquanto que teve outros povos que foram fazer contato no final do século XIX e início do século XX, né? A gente fez no século XVII, eles fizeram no século XIX, né? Que são esse pessoal do Acre, assim, eles estavam um pouquinho mais escondidos, porque a gente está numa região de rios mais largos, né? E andar na floresta não é fácil, né? Então, assim, as histórias dos contatos, o contato ele não existiu de uma vez para todo mundo, né? E cada contato, de acordo com a sua época, foi muito diferente, né? Então, enquanto o povo tucano, talvez nós tenhamos feito o primeiro contato, mas também foi o povo que foi muito castigado e que perdeu muito dessa prática devido a essa perseguição, e hoje os que mantêm são muito reservados com isso até hoje, né? Então, das pessoas que eu conheço, assim, da minha família, do meu povo, né, do meu clã e de outros clãs, o conhecimento que a gente guarda hoje vivo foi o conhecimento que foi guardado na resistência, na surdina, na calada da noite, né, escondendo do não indígena, né, para evitar esse tipo de perseguição horrorosa, né.
Então, a gente às vezes pode ter uma postura de julgar um pouco, de não compreender muito bem porque como raios que a medicina foi parar no mundo, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu tinha muito preconceito de falar, né? Porque como eu venho de uma educação que é muito tradicional com relação a isso, a minha introdução para ayahuasca, ela foi dentro da minha tradição. Eu não conhecia ayahuasca em igreja de daime, em círculo xamânico, essas coisas. Foi com meu pai, com a minha raiz, né? E aí eu demorei para entender, eu ficava assim perguntando, poxa, mas o que esses brancos, né? Como é que pode hoje ter mais branco do que índio, né? Tomando a nossa medicina, que é de origem indígena, né? Na floresta amazônica, são mais de 200 povos que são de origem ayahuasqueira, digamos, né? Em diversos países, Colômbia, Equador, Peru, Brasil, Venezuela, as Guianas, um pouquinho da Bolívia, né? Mas ela é indígena e da bacia amazônica, não existe mais em outro lugar do mundo. Ela ganhou o mundo com a criação do Daime, mas aí você tem toda essa história que foi como que a colonização chegou nos nossos territórios de uma maneira mais bruta, né? Que foi no ciclo da borracha, e nesse caso também chegou primeiro na nossa região, até porque o botânico que registrou a ayahuasca, ele estava procurando seringa, ele estava procurando borracha para fazer pneu de avião, de tanque de guerra, né? Era durante a Primeira Guerra Mundial, né? Que foi o Schutz, né? Que categorizou essa planta, né? Ele estava procurando borracha, acabou reconhecendo centenas de outros vegetais, né? Entre eles o carpi. E imagina, para quem está no Brasil, vocês sabem que durante o Império da Borracha, que a gente teve toda uma época que a gente chamou de Império da Borracha, a borracha foi o commodity mais caro do planeta. Tinha gente que fazia charuto de dólar. A galera construiu o Teatro Amazonas, em Manaus, com pedra trazida da Alemanha. E aquela borracha toda... Desculpa que eu tô com alergia a pelo de gato, aqui tá cheio de gato. Essa borracha era toda extraída com trabalho escravo indígena. Então, a minha família passou por isso. No tempo dos meus bisavôs e tataravôs. Foram escravizados pelo ciclo da borracha. Mas o ciclo da borracha se estendeu até o início do século XX. Então, o Acre, quando o pessoal chegou no Acre, foi por conta da borracha também. E foi no Seringal que o mestre Irineu, que era um preto... Desculpa. Pode dar até uma editada nisso. Você quer tomar uma água? Parar um pouquinho para tomar uma água? Não, eu tô realmente com alergia, tô assim direto. Tá. O mestre Irineu, que era um preto, nordestino, retirante, né? E retirante, o que é ser retirante, né? Vai lá ver as gravuras, né? As histórias, os poemas, os livros sobre os retirantes, né? Saiu morrendo de fome do Nordeste para se enfiar no Acre para tentar sobreviver no trabalho escravo na seringa. E lá ele conheceu a ayahuasca, né? Então, assim, quando a gente vê esse momento de encontro, né, do surgimento do Santo Daime, que é a única, agora não é a única, mas a primeira igreja ayahuasqueira, é uma igreja que nasceu, assim, uma religião brasileira, né, como se diz, né, ela nasce nesse contexto, né, e também isso marca uma coisa que é muito peculiar, que é a cristianização da ayahuasca, né, que é quando se cria um sincretismo, né, que vai retirar alguns elementos centrais das culturas indígenas e vai se criar uma coisa nova, essa igreja, mas que acabou se popularizando também. Ela foi criada lá o Irineu foi para o Acre lá nos anos 20, nos anos 40 o Daime já era uma realidade, mas também era ditadura Vargas, né, aquele período Vargas, assim, né, a gente tem que ter
né? E nos anos 60 já surgiu a revolução psicodélica, enfim, né? Essa coisa assim, muito nova era e tal. E daqui a pouco o pessoal estava se ligando que essa medicina era muito visionária, assim, de dar visões mesmo, mas que também era um tratamento muito interessante para outras coisas. E hoje é uma coisa que ganhou a atenção internacional de muitos cientistas e neurocientistas, porque ela, de fato, é muito eficiente nesses tratamentos para a depressão, ela tem uma bioquímica que é própria do nosso corpo, né? A gente produz DMT, enfim, mas tudo isso também vai acompanhando o nosso paradigma contemporâneo, que também da globalização, dessa capitalização, e as coisas vão ali, aos poucos, se globalizando, se capitalizando, né, se transformando em commodity, de certa forma também, e se descaracterizando da sua origem, né? Então, falar em apropriação cultural, quando a gente leva em consideração que o conhecimento das medicinas, né, é patrimônio cultural desses povos indígenas, de nossos mais de 200 povos ayahuasqueiros, né, a gente tem muitas críticas, muitas reclamações e bastantes mágoas com relação ao que tem sido feito, porque a nossa relação com essa planta é assim, ela é tudo, todo o nosso conhecimento vem dela, dessa medicina, né? E agora, o que tem sido feito dela nesse mercado internacional, nessas trocas, e também até no surgimento dessas igrejas muito sincretistas, mas que são, para quem olha do ponto de cá, parece que é muito superficial com relação ao conhecimento fino, detalhado, né, de quem é realmente médico, doutor, pesquisador, PhD tradicional da medicina, né, é complexo, né? Mas é isso, a gente também não tem muito mais como correr atrás, ninguém vai voltar para 1500, ninguém vai voltar para o século XIX, nem para o início do século XX, a gente já está no início do século XXI, né? Então a gente tem que aceitar aquilo que a gente tem, então tem muitos povos que têm passado a se posicionar e aproveitar essa onda, porque por mais irônico que pareça, né, todos os povos que foram perseguidos, né, por conta da nossa tradição, da nossa espiritualidade, da nossa medicina, hoje tem uma oportunidade de se fortalecer culturalmente, politicamente e até também economicamente, a fim de reorganizar o povo ao redor da própria medicina. Todos esses povos que foram adoecidos, né, porque nós somos extremamente adoecidos por todo esse processo de colonização, né, então aqui a nossa autoestima, o nosso corpo, o nosso território, o nosso espírito. Os índices de alcoolismo, de depressão entre povos indígenas são enormes, né, então eu pessoalmente acho que, enquanto tucano mesmo, assim, a gente sabe que na nossa medicina existe um caminho ali para a gente procurar uma saúde para o nosso povo, né, levantar a nossa autoestima, ter o nosso bem-estar, né, e deixar a medicina ser aquilo que ela é, medicina. Medicina quando bem utilizada, porque toda medicina, todo remédio é água, né, se você não souber administrar, usar, né, corretamente, você pode adoecer, né? Então, manter a ética médica, né? A ética médica, né? A ética científica, né? De como proceder com esses elementos é fundamental. E nesse ponto, o diálogo com as lideranças, com os povos, com os pajés, que são os verdadeiros detentores desses conhecimentos, também é fundamental. Não, Dayana, tudo isso que você falou agora, assim, me toca muito. São conversas sem ponto nem fim mesmo, sem ponto nem vírgula, né? Elas vão, e é muito interessante como uma coisa leva a outra, né? Como um fio puxa o próximo, assim. E você me fez revisitar uma noção, uma ideia que eu tenho muito importante, assim, para mim, que é uma concepção aimara, né, do que é o passado e o futuro. E pensando que, assim como os europeus pensam avante, né, como se o futuro sempre estivesse à frente, tem uma concepção, uma forma de ver, uma cosmovisão na aimara que, na verdade, o que está à nossa frente é o nosso passado. E o que está atrás de nós é o futuro, né? E eu gosto muito sinto isso muito no corpo, no momento que eu me movimento, né? A possibilidade de me movimentar em relação ao movimento como algo que me leva para o próximo passo, né?
E eu estou falando disso porque você me fez revisitar um pouco essa cosmovisão ao falar da ayahuasca como essa medicina de revisitar a memória, né? Revisitar o que está à nossa frente, aquilo que nos constrói e nos ajuda a caminhar. E me veio à mente outra coisa, junto com isso, que está dentro desse grande título que Maurício falou, da programação que está acontecendo no Parque das Dunas, com todo o Festival Manifesta, e que tem a natureza como pivô, no centro, né? E a gente já vem sempre questionando, né, um pouco nessa interlinguagem. Tem a palavra natureza, que nos é importante, natureza cura, mas também sabendo que a natureza por si só é um conceito que nos separa, né? Assim, a natureza, a gente, é uma forma de ver, ou pelo menos é uma das formas que se enxerga. Também sei que muitos povos não têm palavra para a natureza, né? E aí eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. O que é natureza? Que concepção é essa? O que ela esconde, né? E o que ela revela, além do fato de uma história de separação? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma das minhas avós do coração, né, a avó indígena, que é lá da América do Norte, que é a Casey Camp Hornick. Ela é do povo Ponca, dos Estados Unidos. É uma liderança também que foi fundadora do movimento indígena, né, na América do Norte. E ela estava falando sobre isso hoje, falando, olha, essa percepção, esse conceito, né, do antropoceno é uma coisa que a gente realmente não tem, né? A gente não precisa de uma palavra para a natureza porque nós somos natureza. Nós não somos defensores da natureza enquanto indígenas, né? Tem aquela coisa, o índio defende a natureza. Não, a gente não está defendendo a natureza. Nós somos a natureza se defendendo, né? Nós fazemos parte disso, é uma outra relação, né? Então, por isso, talvez que a gente não tenha uma palavra, né, para separar a natureza de nós, né? Na língua da CIEP, pelo que eu saiba, também não existe uma palavra para natureza, não. A gente fala, né, Iepapati, é como o mundo da grande criação, né? O mundo desse grande espírito, né? Então, o nome que nós damos para a grande avó universal também de certa forma, um nome que poderia ser dado para a natureza, né? Mas é isso, essa natureza é essa grande mãe, a água é o seu leite, né? A terra é o seu corpo, né? E o pai está mais relacionado com aquilo que está acima, né? Mais o sol, né? O vento, né? Tem essa coisa de como que os elementos dialogam entre si, vão criando, né? Vão se transformando e transformando vida, né? Então, eu acho que é por aí, né? A gente já tem, acho que quase uma hora de conversa. Estão ouvindo agora? Escutam? Oi. Então, como Maria Eugênia estava falando, né, sobre esses fios que vão se entretecendo, uma palavra, uma frase, um pensamento, um sentimento, né, numa conversa como o que a gente está tendo agora, a gente consegue ir entrando dentro de uma galeria, dentro da pinacoteca, entra dentro da floresta, mergulha dentro das águas da bacia amazônica, e com a presença de vocês duas aqui, com todas as pessoas que estão assistindo esse momento, eu acho que para a gente poder já se encaminhar para um pouco desse final dessa conversa, Dayara, falar um pouco sobre o conceito de saúde, desde a perspectiva tucano. Aonde mora a saúde, aonde nós deixamos de ter saúde, né? Como que é esse conceito? Como é que vocês definem isso? Ou como é que vocês percebem esse momento atual planetário também de perda de saúde e dentro desse universo da natureza e dessa situação planetária humana mesmo?
Olha, eu não sou especialista da área de saúde dentro do meu povo, né? Eu acho que, assim, tem pessoas que se dedicam à ciência médica, né, que são vulgarmente chamados de pajés, mas, assim, a gente tem vários especialistas por área, né, que passam anos estudando as estruturas do universo, a natureza, os povos que existem, os povos da floresta, das águas, das plantas, conhecendo tudo aquilo intimamente. Tem aqueles que aprendem a observar o corpo das pessoas, né, a energia das pessoas, para entender como é que essas coisas funcionam. E esses são conhecimentos que são fechados, né? Eu não sei se eu me sinto autorizada a compartilhar nem coisas muito básicas, né? Porque eu preciso respeitar, né? Esse sagrado do segredo, né? O segredo do sagrado, né? Mas eu acho que essa concepção, né, de que o mundo, né, porque esse mundo que a gente tem, o corpo da nossa mãe, né, e sentir que a nossa mãe, que esse corpo, como qualquer corpo, pode ficar doente, né, pode ficar saturado, e, e a gente está vendo isso, testemunhando isso, né, nós estamos tendo uma oportunidade muito especial na história da humanidade, de testemunhar grandes mudanças climáticas. A gente está testemunhando a sexta maior extinção em massa no planeta, né? É comparável apenas com o fim dos dinossauros. Realmente, todo dia tem centenas de espécies que estão morrendo, né? E tem muita gente que nem imagina isso, mas é uma coisa muito séria, porque o ecossistema, né? O sistema da vida, né? É todo interligado. Então, a gente está vendo mudanças muito drásticas no mundo, nessa coisa que nós chamamos de natureza. E a gente sabe que muitos dos impactos que nós estamos vendo são provocados pela própria ação humana, né? Pela exploração daquilo que é chamado de recursos naturais, né? Porque a natureza não é considerada como um corpo, mas como um recurso, né? Como dinheiro, como um commodity, né? Então, a mineração, a poluição, né? Provocada principalmente pelos produtos fósseis, né? E minerais, né? Tem sido muito forte. Quando tu pensa que tem ilhas, que tem quase um continente de plástico flutuando no oceano, né? E que aquele plástico foi todo feitinho de petróleo, né? E que a gente está bebendo água, né? Comendo em prato de isopor, bebendo água em garrafa de plástico, enfim. Nós sabemos, nós somos suficientemente inteligentes para saber que essas coisas são tóxicas, mas não somos suficientemente inteligentes para parar de fazer essa merda, né? Mas eu vejo muita gente por aí, eu direto fico entrando nessa onda do detox, né? Porque a gente, quando pensa no nosso corpo, aí a gente ganha um pouquinho mais de consciência, né? A gente tem dificuldade de imaginar o corpo da Terra, né? A Terra como um corpo vivo, mas o nosso corpo a gente sabe que está vivo. Então, imagina uma pessoa que tomou um copo de gasolina. O que acontece com essa pessoa, né? Imagina uma pessoa que fumou, não sei, 100 caixas de cigarro, né? O que acontece? Tem umas que fumam milhares, né, de caixas de cigarro. O que acontece com essa pessoa? Uma pessoa que comeu, sei lá, 20 litros de açúcar de uma sentada só. O que acontece com uma pessoa dessa, né? E por aí vai. A gente sabe o que é se intoxicar, né? Imagina uma pessoa que consumiu na vida, sei lá, 1.000 litros de álcool, né? Que é alcoólatra mesmo. O que acontece com o corpo dessa pessoa, né? Nós ficamos doentes, né? Nós ficamos doentes. Quando a gente pensa, por exemplo, o próprio Davi Copenaua fala disso no Pensamento Yanomami, né? Que a mineração, eles combatem muito a mineração. As terras deles, que fazem fronteira com a nossa, nossas terras, nossos territórios, são riquíssimos em minérios, né? São super desejados por conta desses minérios, né?
Mas quando se tira aquilo do chão, se adoecem os rios, se envenenam os rios, né? Causa um desmatamento cruel. Quando se adoecem as águas e se mexe em todo aquele ecossistema, aparecem doenças. E nós fazemos parte desse ciclo, então nós também ficamos doentes, né? É como se você tirasse para fora o osso de uma pessoa, né? Ah, vamos abrir essa pessoa, ela tem um osso de ouro, né? Então, vamos abrir e arrancar o fêmur dela fora. Como é que fica uma pessoa sem fêmur, sem clavícula? Né? A gente precisa de cada um dos ossos no nosso corpo. Ah, teve aqui o Fórum Mundial da Água no Brasil, faz uns anos atrás, não lembro exatamente quantos anos, né? Aí teve uma especulação enorme sobre a privatização, a venda do aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos do continente. Né? A Coca-Cola e a Nestlé estavam querendo comprar o aquífero Guarani. Teve muitos protestos para que isso não fosse feito. O que acontece se eu vender, se eu tirar, vender e querer engarrafar o meu fígado, colocar o meu fígado em garrafinhas plásticas, né? O que acontece se eu retirar, né, com todo esse desmatamento, a gente está falando muito da Amazônia, é preciso, é necessário falar do sistema, né, da biosfera amazônica, né, porque a Amazônia ela é uma fonte muito importante planetária de água potável, né, de água doce. Né? O que acontece se eu destruir a floresta amazônica? Que água que a gente vai beber? Ah, não! Dessaliniza a água do mar. Ah, não, a gente tem grana, vamos fazer um foguete, vamos para Marte. Gente, tudo que eu quero é que as pessoas milionárias, bilionárias, mais ricas desse mundo, os donos dessas grandes multinacionais, de fato peguem um foguete e vão para Marte. E deixem a gente em paz aqui, sabe? Porque, assim, a gente precisa desintoxicar o nosso planeta, só que a gente não consegue, né? O planeta tem seus ciclos, né? A gente envenenou tanto, ele vai precisar de muito, muito tempo, e a gente nem sabe nem se a nossa espécie aguenta, né, esse tempo todo, até esperar o corpo do planeta se desintoxicar. Mas eu tenho certeza que a gente trabalhando na nossa desintoxicação, né? E quando eu falo da nossa desintoxicação, eu falo em vários níveis. Eu acho que a gente precisa se alimentar melhor, né? A gente precisa aprender a valorizar o alimento, cultivar o alimento, botar a mão na terra mesmo e fazer a roça, entender o trabalho que dá, sabe? Plantar uma macaxeira, uma batata, né? Assim, se relacionar com o alimento com mais respeito, né? Entender o que é o alimento, qual que é a história de uma fruta, né? De um peixe, de uma caça, né? De uma farinha, comer um pão, sabe o trabalho que dá fazer um punhado de farinha, né? Assim, se relacionar melhor com o alimento, se relacionar melhor com a água que a gente bebe, com a água que a gente descarta. Estamos cagando literalmente na água que a gente bebe, nenhum bicho faz isso, sabe? Aprender a respeitar isso, essas são coisas muito básicas. Aprender a respirar, né? Aprender a se silenciar, respirar para não pirar também, porque é tanta informação na nossa cabeça que a gente esquece. A gente esquece como que se respira, como que se come, como que se bebe, como que se anda nesse mundo, né? E para a gente lembrar disso, reativar essa memória, a gente tem que se desintoxicar, né, de uma cultura. A gente precisa se desintoxicar da história da colonização. A gente precisa se desintoxicar do racismo presente, sabe? Do machismo, das oligarquias, né? De todas essas divisões, né? São essas paredes, são essas caixinhas, né, que acabaram se tornando toxinas, que acabaram se tornando um câncer dentro do nosso corpo, né? Do nosso corpo físico também, porque nós estamos todos, absolutamente todos, intoxicados, né? Mas é uma intoxicação que está no nosso pensamento, é uma intoxicação que está no nosso espírito também. Eu fico chocada da quantidade de pessoas que não se sentem conectadas com o mundo, com a vida, com a natureza. Eu já encontrei com pessoas que viraram para mim e falaram, Nayara, a gente aqui não tem espírito, sabe? Isso é tão triste, né? Então a gente precisa se desintoxicar dessas ideias também, né? Trabalhar juntos para transformar esses paradigmas,
E quem sabe por que não se livrar de todos esses paradigmas? A gente não precisa de paradigmas. A própria natureza não tem, né? A natureza é a prova viva, ela é vida em transformação, né? Ela é transformação constante, transformação entre vida e morte, entre todos os elementos, né? E nós somos transformação constantemente também, né? Esse conceito da transformação é o conceito mais central, mais fundamental do pensamento do povo tucano. Por isso nós dizemos que nós viemos navegando na cobra canoa da transformação, né? Então, eu gostaria de agradecer muito mesmo, né, pela oportunidade dessa troca e deixar esse convite, né, de que nós possamos nos sonhar e nos transformar, né, a cada passo. Como estava falando nossa amiga, né, para o povo aimara, né, eles não é bem um círculo, é uma espiral, né? A gente não está recaindo no passado, a gente não precisa recair no passado. Por isso é que à frente a gente precisa enxergar os passos que nós demos no passado para poder pisar diferente, né? Para poder aprender a viver nesse mundo dançando, voando, nadando, da mesma forma que faz os pássaros, os peixes. A gente aprender a ficar em pé com cada planta, né? A gente aprender a cantar e a se silenciar com o vento, né? Então, que viva o Parque das Dunas, que viva esse vento, esse mar, essa água maravilhosa, né? E que a gente possa se encontrar nesses caminhos da transformação. Anho. Ah, obrigada. Eu não ia falar nada mais, não. Pode cortar com a Dayara. Não tem mais nada para falar. Dayara, muito obrigada. Estou sem palavras mesmo para te agradecer. E estou já sentindo que os sonhos de hoje à noite vão ser de outra esfera. Então, muito Viva. obrigada. É isso mesmo, Dayara. Muito agradecido pela tua presença, a tua também, Maria, por mais essa. Agradecer vocês duas pela presença de vocês nessa noite. Agradecer especialmente hoje as palavras de Dayara, que trouxe toda a sabedoria tucano para a gente, aqui para Natal, para o Rio Grande do Norte, mas para o Brasil e para o mundo. E desejar uma boa noite. E estender o convite, Dayara, como você já sabe, para que no momento que você possa vir, você traga a sua arte, traga as suas palavras presencialmente aqui para o estado e para Natal, para banhar também essas terras com a tua sabedoria, tá bom? Viva, com certeza. Estou chegando, gente. Me aguarde. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, bom descanso. Boa noite.